Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o maior sucesso! Olha, gente, peço a todos vocês que se inscrevam e não esqueçam de darem aquele like, sim, fazerem aquele joinha. Isso tudo ajuda o canal a ficar mais forte e acionarem o sininho, porque o sininho tocou, é mais uma postagem, mais uma carta de saudade, mais uma história que a vida escreveu. Eu quero agradecer a todos vocês que enviam suas histórias, enviam para que o Eli Correia possa narrá-las aqui no canal YouTube. E agora é hora de mais uma carta de saudade. Inclusive, eu tenho aqui a foto e tenho um recorte de jornal mostrando o fato que eu vou narrar agora. Isso tudo para comprovar que o que eu vou narrar está documentado, seja por foto, seja por uma reportagem de jornal. E vamos à carta da saudade. Um aborto provocado pela própria mãe. Foi naquele dia 12 de outubro que perdemos o nosso pai. Eu estava na época com 8 anos. Foi um choque muito grande para todos nós em casa. Uma tristeza sem fim. Só depois de 2, 3 anos que a nossa vida foi retornando ao normal. Quando a nossa mãe resolveu que tinha que recomeçar a vida verdadeiramente. Ela tinha que voltar a viver e arrumou um namorado. No começo, nada sério. E nós, os filhos, apoiamos. Afinal, mamãe estava só com 32 anos e tinha o direito, sim, de ter alguém em sua vida. Voltar a viver, enfim, ter uma companhia, ter um companheiro. Mamãe e ele estavam se dando muito bem. Um amava o outro verdadeiramente. E passado um tempo, José Antônio, o namorado dela, veio morar em nossa casa. E passaram a viver como marido e mulher. Aceitamos tudo sem falar nada, ao contrário, nós apoiamos, porque a gente via, nós sentíamos que mamãe estava novamente feliz. José Antônio era muito bom para ela, nos tratava como filhos, trabalhador, honesto. Mas teve uma época que José Antônio perdeu o emprego. E a partir daí passou a ficar o maior tempo em casa, o maior tempo do dia em casa, dentro de casa. Minha mãe trabalhava no centro cirúrgico da Santa Casa. E ela ficava de 10 a 12 horas por dia lá na Santa Casa. Meus irmãos trabalhavam de dia e estudavam à noite. Eu estudava pela manhã, ia cedo para a escola e voltava ao meio-dia. Foi num desses dias que, chegando da escola, eu fui para o meu quarto tirar meu uniforme. Eu sempre fazia isso. Chegava da escola, ia para o meu quarto, tirava o uniforme e almoçava. É quando, então, eu comecei a tirar a minha roupa no quarto que batem na porta. Batidas insistentes. E antes mesmo que eu fosse abrir, porque eu estava me trocando. Então eu primeiro ia me trocar rápido para abrir a porta, mas antes que eu abrisse a porta, o meu padrasto, então, entrou de sopetão. Justamente na hora que eu estava sem a minha blusa. Eu fiquei vermelha de vergonha, mas assim, eu arranquei da cama na hora o lençol para cobrir os meus seios. Seios que nem estavam desenvolvidos ainda. E ele, na maior tranquilidade, sentou-se na cama e me disse: "Você é muito bonitinha, viu? Não precisa cobrir os seus seios, não." Eu, ainda envergonhada,
Eu procurava me cobrir ainda mais com aquele lençol que eu arranquei do colchão, que eu arranquei da cama. Quando então ele me puxou para perto e começou a beijar o meu pescoço e a minha boca, e a querer arrancar aquele lençol que eu apertava ainda com mais força no meu peito. Eu fiquei com tanto medo, mas eu fiquei com tanto medo que eu quis fugir. Mesmo sem a minha blusa, só com aquele lençol, eu quis fugir. Mas aí ele ficou nervoso, me segurou com mais força ainda e começou a tirar o meu short. O que ele fez comigo ali, naquela tarde, naquela cama, foi revoltante, foi nojento. Começou a beijar minhas pernas e foi subindo. E me obrigou a fazer uma coisa que me deu ânsia de vômito. Uma coisa... Eu chorava, eu queria gritar. Nunca eu tinha tido conhecimento daquelas coisas que o meu padrasto estava fazendo comigo ali naquele quarto. Aproveitando a ausência dos meus irmãos que trabalhavam durante o dia, estudavam durante a noite. Aproveitando a ausência da minha mãe que estava na Santa Casa trabalhando. E eu ali, na volta da escola, como fazia todo dia, quando fui trocar a minha roupa, tirar o meu uniforme, eis que naquela tarde ele invade o meu quarto. Depois que ele se aproveitou de mim e me vendo chorando daquele jeito, ele me ameaçou. Isso aqui vai ficar entre nós dois, certo? Tá ouvindo? Isso que aconteceu aqui vai ficar entre nós dois, tá certo? Não, eu vou contar tudo pra minha mãe. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Se você abrir sua boca, eu te mato. Pobre de você se disser um A do que se passou aqui. Eu te mato. Tá escutando? Eu te mato. Me sentindo realmente ameaçada e vendo que ele não falava brincando, eu muito assustada, eu fiquei quieta, não contei. E foi o meu grande erro. E foi o meu grande erro. Eu devia ter colocado a boca no mundo. Eu deveria ter saído dali daquela hora e ter gritado para a vizinhança toda, para a vizinhança inteira. Ao não ter feito isso, ao ter ficado com medo, e ele percebendo o domínio que teve sobre mim, a partir de então, ele passou a abusar de mim com frequência. Uma noite, ele esperou que mamãe e meus irmãos pegassem no sono e sorrateiramente veio para o meu quarto com uma faca na mão, me falando que se eu desse um pio, ele cortaria a minha garganta. Esse monstro fez tudo comigo. A dor que eu sentia era uma coisa terrível. Ele tapava minha boca com o travesseiro. Ele quase me sufocava com o travesseiro enquanto ele abusava de mim. Esse tipo de abuso, de violência, eu fui submetida por muitas noites. Até que um dia eu passei mal. Até que um dia eu estava muito mal. Minha mãe então resolveu me levar com ela até o hospital, até a Santa Casa onde ela trabalhava. Eu estava com hemorragia intestinal. Sim, eu estava com hemorragia intestinal e fiquei internada. E é quando então os médicos descobriram que, apesar de menina,
de menina. Eu estava grávida. Sim, grávida. Os médicos então chamaram a minha mãe. Minha mãe ficou horrorizada. Minha mãe ficou simplesmente estarrecida. E ela quis saber, exigiu explicações. E aí, chorando, morrendo de medo, eu contei tudo para ela. Continuei internada. Mas antes, mamãe disse que eu não contasse para ninguém. E saiu do quarto sem dizer uma só palavra. No outro dia, eu tive alta. E minha mãe, que naquele dia, no outro dia estava de folga, veio me buscar. Mas ela não veio sozinha. Ela trouxe o meu padrasto junto com ela. Só que o meu padrasto ficou lá embaixo esperando. Quando eu desci com ela e cheguei lá no estacionamento e o meu padrasto estava lá, eu não entendi nada. Ao ver os dois juntos, depois do que eu disse a ela, eu achava que depois do que eu havia contado, ela iria tomar uma providência, iria fazer uma denúncia, iria na polícia, ou teria ido na polícia. Alguma atitude contra ele, ela tinha tomado, ou deveria tomar, pelo menos foi o que eu imaginei, foi o que eu pensei. Não esperava ver os dois juntos de forma alguma ali no estacionamento. Quer dizer, ela foi, eu recebi alta, me pegou, me trouxe, e quando chega no estacionamento, ele ali, chegando em casa. Depois que entramos e ela fechou a porta, minha mãe começou a me bater, a me xingar. Disse que eu não passava de uma vagabunda. Disse que eu não passava de uma mulherzinha de rua, porque eu estava transando com o marido dela há um tempão. E agora vinha com essa historinha de estupro. Safada, ordinária. Agora vem contar essa historinha de estupro. Isso que você contou lá no hospital pra mim é uma piada. Você não presta. Tão menina e não vale nada. E eu apanhando. No outro dia, sozinha e muito machucada, voltei a passar mal, sangrando. Só que desta vez, não pelo intestino, sangrando pela vagina. Foi então que vi uma seringa e uma ampola ali do lado. Minha mãe havia me aplicado aquela injeção. Uma injeção, um remédio abortivo. E levada para o hospital por uma vizinha, a constatação: tinham feito um aborto comigo. Sim, a minha mãe e o meu padrasto haviam provocado um aborto. A polícia foi comunicada, a polícia foi chamada. Minha mãe e o meu padrasto foram detidos. E ali na frente do delegado de plantão, foram presos em flagrante. Mas conseguiram liberação para responder o processo em liberdade. Eu fui levada para a casa de um dos meus irmãos, que é casado, e que me dá o maior apoio, a maior força, me amparou nessa hora tão dura, tão amarga. Ela, minha mãe, continua com o monstro do meu padrasto. O dia da audiência com o juiz está chegando. E eu tenho fé em Deus que justiça seja feita e os dois paguem pelo que fizeram e vão para a cadeia e lá apodreçam. Mãe, sou eu uma filha revoltada, machucada, decepcionada. Não pude contar com você na hora que eu mais precisei. Todos poderiam ter virado as costas para mim, menos você, mãe. Você acreditou na palavra desse canalha, desse cafajeste, desse monstro.
e se virou contra mim. Vocês acabaram comigo. Eu poderia ter perdido a vida neste aborto, mãe, que você provocou em mim. Eu odeio vocês, eu odeio. Mas você, mãe, continua ao lado desse canalha, desse cafajeste, desse ordinário, desse homem que não vale nada, que fez tudo o que fez comigo, e você se voltou contra mim, me chamando de sem vergonha, me chamando de vagabunda. Olha, como pode uma menina, na época que tudo aconteceu, com apenas 11 anos, mãe, 11 anos, ser tudo aquilo que você falou, que você xingou, inclusive você falando que eu era eu não vou dizer o nome aqui, mas uma prostituta. Como que podia ser isso? Uma menina daquela? Hoje eu não sou nada. Agora, com 18 anos, não tenho coragem de sair de casa sozinha. Sou marcada pelo medo. Namorar? Jamais. Não quero nenhum homem chegando perto de mim. Eu tenho pavor, eu tenho medo, desde quando tudo aquilo aconteceu comigo. Mas dizem que com o tratamento que eu venho fazendo, eu vou superar esse terrível fantasma, esse terrível trauma, esse drama que, com a ajuda de Deus, eu desejo realmente de coração poder vencer. E que vocês, mãe, e esse cafajeste e esse monstro sejam condenados. Que vocês em breve estejam atrás das grades e lá tenham bastante tempo para refletirem todo o mal que me causaram. Que cada dia da vida de vocês dois possa ser mais triste do que os meus dias. Inclusive, estou mandando aqui o recorte do jornal que trouxe esse meu drama. Mãe faz filha abortar e vai a júri. A dona de casa MPL vai a julgamento, porque, segundo denúncia do Ministério Público, ela praticou aborto em sua própria filha, RCL, de 12 anos. O crime aconteceu no dia 29 de dezembro. A identidade dos envolvidos nesse caso não pode ser revelada, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também, para não constranger mais ainda, RCL, que abortou o feto surgido da relação sexual a ela imposta pelo companheiro da mãe, LAS, o qual também deverá ser responsabilizado criminalmente. Continua a reportagem no jornal. Na ausência da mulher, JAS violentava RCL e ameaçava de morte. Disso resultou a gravidez da menor. O aborto teria sido cometido na própria casa da família e contou com a participação do companheiro. A menina sentiu-se mal, o crime foi descoberto e chegou ao conhecimento da polícia. Esta é a minha história. Cruel, amarga, cujos culpados sejam penalizados com o rigor da lei, tanto a mãe quanto o padrasto. Que saudade de você! Um aborto provocado pela própria mãe. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.